O Vita nasceu para dar voz às muitas formas de maternar, reais, imperfeitas, humanas e, claro, gente, maravilhosas. Esse cantinho é pra gente se reconhecer nas tantas histórias que passam por aqui. E hoje, gente, eu confesso, eu tô muito nervosa com esse episódio que a gente tá gravando. Gente, hoje esse nosso espaço de conversa se torna ainda mais especial ao receber uma das mulheres mais queridas e conhecidas do estado e que todos os dias entra na casa de milhares de famílias com sua força e sensibilidade no jornal mais assistido daqui da Paraíba. Na TV, ela informa, ela conecta, ela inspira. E aqui, ela vem para compartilhar a sua versão de mãe, que descobre, como todas nós, que maternidade é um aprendizado sem script, gente. Feito de noites curtas, às vezes culpas, mas também de conquistas e muito amor. Esse encontro é sobre aproximar mundos, o da figura pública que admiramos muito e o da mulher que, como nós, busca o equilíbrio possível entre carreira, família e si mesma. No fim das contas, gente, a maternidade tem o poder de nos igualar. E é nessa igualdade que a gente se reconhece, se acolhe e se fortalece. Olá, eu sou a Fernanda, mãe da Liz e idealizadora do Vita Materna. E essa é também sua rede de apoio. Hoje no Vita, a gente recebe Denise Delmiro, a âncora do jornal mais assistido do estado. E antes de falarmos da sua versão materna, preciso contar um pouquinho da trajetória profissional dela, gente, porque é muito inspiradora. Denise é natural de Taquaratinga do Norte, acertei. Quase, Taquaretinga. Eita, Taquaritinga do Norte. Pernambuco. Ela sempre soube que queria ser jornalista, incrível, nasceu pra isso, né? Aí com 17 anos, ela já começou a faculdade de jornalismo em Campina Grande, que é uma cidade aqui no interior da Paraíba. Para assistir às aulas, gente, que eram à noite, ela tinha que viajar todo santo dia, quase 100 quilômetros de ida e depois de volta da cidade dela até Campina Grande. Denise teve uma carreira super acelerada, passando por muitas experiências ainda em Campina Grande e em 2019 ela se muda para João Pessoa para assumir a apresentação do Bom Dia Paraíba. No ano passado, passa a apresentar o JPB1, que hoje é o jornal mais assistido da hora do almoço por toda a Paraíba. Denise diz que escolheu o jornalismo como profissão para ouvir histórias, dar voz a quem muitas vezes não tem. E acredita que, assim, pode ajudar a mudar realidades. Gente, num contexto de maternidade, é o que eu desejo pro Vita. Hoje, ela não vem como âncora, nem como jornalista da TV, mas como a mãe da Maria Luísa, de 4 aninhos, e do Daniel, de 1 aninho, que tem a idade da Liz. Seja muito bem-vinda ao Vita, Denise. Que emoção, tudo bom? Obrigada. Tudo bem? Eu tô muito nervosa. Eu tô. Muito. Não, mulher. Geralmente eu tô do outro lado, né? Entrevistando, né? E não falando aqui da minha vida. Capaz. Eu deixei bem claro pra ela aqui, pra ela ficar à vontade com as câmeras, entendeu? Não precisa ficar nervosa, tá? A gente pode refazer se ela não se sentir à vontade. Brincadeira, Denise, quem tá nervosa aqui assim na cadeira sou eu. Calma, tá tudo bem. Mas vamos falar um pouquinho da Denise. Na verdade, primeiro eu tenho uma dúvida. Tá. Porque assim, gente, essa introdução que eu faço, ela é baseada num questionário que eu mando pra convidada. Sim. E aí ela me passa umas informações e aí, né, eu começo ali o estudo da convidada. E aí você me falou que no ano passado você mudou pro JPB1, pra apresentar o JPB1, que é o maior jornal hoje que passa aqui no estado da Paraíba. Sim. Só que aí, recapitulando, porque eu lembro muito da sua segunda gestação, porque foi junto com a Liz. Eu via na TV a sua barriga crescendo e a minha também ia crescendo. A minha um pouco mais desproporcionalmente, porque eu engordei muito na gestação, mas elas foram crescendo mais ou menos juntas ali. Como é que foi isso? Como é que no mesmo ano que você muda pro JPB1, que é um jornal de muita relevância aqui, Sim. você tá no meio de uma gestação? Loucura, né? É. Loucura. A pessoa jornalista ali todos os dias, ligado nas notícias e a barriga crescendo e ao mesmo tempo você dando conta de um novo jornal. Foi muita luta, assim. Eu sabia o que eu queria muito. Você sabia que você estava gestante e mudou ou foi o contrário no tempo? Eu já estava gestante, sabia e já mudei. Então eu saí de um horário que era bem complicado para mim,
da madrugada, que eu trabalhava na madrugada já com uma criança pequena, e eu teria outra criança. Então, ainda bem que me veio essa oportunidade, porque aí hoje eu acordo um pouquinho mais tarde, posso ficar com minhas crianças mais cedo. E aí deu certo. No finzinho da segunda gestação, eu fiquei em outro jornal e no horário mais leve, né? Pra essa correria de ser mãe. Não, muito legal. E eu acho que é válido a gente ressaltar aqui, porque assim, hoje as estatísticas em relação a empregos dados a mulheres gestantes ou a estatística de demissão pós-licença maternidade é muito alta no Brasil. Verdade. E no seu trabalho, provando que a mulher sim dá conta, sim, se for um desejo dela de fato, né? Ela dá conta de absorver uma demanda importante para a empresa e tal. Você, no processo de gestação, assumiu uma responsabilidade muito grande para você e para a empresa. Verdade. Obviamente. Então, assim, mostra que esses tabus e, infelizmente, essa estatística de demissão ou de não promoção das mulheres e tal, no momento de maternar, não procede. Você tá aqui para mostrar o sucesso. Muito importante você dizer isso, porque realmente eu abracei um projeto e por que não? É porque eu tô grávida que eu vou dizer, não, agora não, eu tô num momento delicado da vida. Não é bem assim. A mulher pode dar continuidade à sua carreira, aos seus sonhos, se você tiver quem te apoie, né? A empresa, a família, os amigos, as pessoas ao seu redor. Então, eu senti completamente essa confiança. Apoiada. Eu disse, eu quero sim. Quer esse desafio, Denise, né? O jornal mais assistido, mais desafiador. Quero. Com certeza. Depois você vai sair de licença e volta. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Faz parte. Alguém tem que gestar. Alguém tem que criar as crianças desse mundo. E a gente também, enquanto mulheres, a gente tem que seguir nossos sonhos também, né? Exatamente. Agora, voltando um pouquinho aí na história da Denise, né? Você sempre quis ser mãe? Sempre foi um desejo? Eu sempre fui louca por criança, desde pequena. Se tinha uma festinha, eu adolescente, eu gostava de ficar perto das crianças. Onde eu chegava, eu gostava de brincar com crianças. Então, já me via mãe. Eu sempre quis ter uma bochecha fofinha para apertar. Um neném para cheirar, algo para partilhar. E hoje eu realizo esse sonho de me sentar com minha filha, de brincar com ela, de ter o meu pequenininho no colo e dar muito cheiro nele à noite. Mas eu não imaginava a avalanche de responsabilidade, de tensão, de preocupação que viria junto. Então, Denise foi totalmente transformada naquela sonhadora que achava que era só criança fofinha e não era, né? Vem outros perrengues juntos. Você, pela criação, pelo que você ouvia, pela educação que a gente teve, né, no tempo, você foi uma daquelas pessoas que romantizou a gestação, o maternar, e no final das contas viu que a realidade, por mais maravilhosa que seja, não era aquilo. Total. Muito. Você foi essa pessoa? Não, eu fui pega de surpresa completamente. Eu não imaginava que tanta dificuldade eu iria passar, de privação de sono, de ter que estar se dedicando ali 24 horas, que eu não teria mais tempo para nada para mim, que antes eu tinha a minha vida, minha rotina, trabalho, academia, né, e tal, poderia comer na hora que eu quisesse, e agora eu não tinha criança ali 24 horas para dar conta. Eu lembro muito de Maluzinha, minha primeira filha, 1h20 da madrugada, eu na varanda do prédio tentando colocá-la para dormir. Eu olhei pro céu e disse, meu Deus, é o que eu fiz na minha vida. E agora, não dá para voltar atrás. Eu balançava, essa criança não queria dormir. E eu tava exausta, morta, não sabia o que fazer. E foi algo para mim, assim, muito significativo. Porque realmente eu olhava 1h20, 1h21, 1h25 da madrugada. E nada. A hora não passava e a menina não dormia. Você era dorminhoca? Eu gostava de dormir bem, né? Eu sempre fui, eu também. Eu sempre fui de dormir cedo e acordar cedo, mas eu sempre fui de dormir bem. E com a chegada dos filhos, isso pegou, né? E pega. Pra mim, o que mais… E pega até hoje, né? Que o pequenininho… Sim, que você tá com um aninho. 1 ano e 2 meses. Ele não dorme a noite toda, né? A partir de meia-noite, aí ele que sabe se ele dorme bem ou não. Eu brinco que é uma roleta russa à noite. Exato. Tem noites boas, tem noites, né? Me perguntam assim, Alice, dorme? Eu falo, depende do dia. Você quer saber qual dia. Não sei. É cansativo. E parece que eles escolhem, né? Eles escolhem, né, Dia Fernanda? que você tem compromisso. Uma reunião, um trabalho, algo bem difícil. Aí no outro dia você tá lá com a cara inchada, mas feliz e seguindo. Teve um dia de gravação aqui dessa terceira temporada que eu passei o dia inteiro em gravação. Aí no outro dia eu também teria o dia inteiro de gravação. Pronto, né? Era uma noite que era muito importante que eu tivesse descansada, né? Mulher… A Liz acordou de meia hora. E assim, pra viver, sabe? Assim, dormir não é pros fracos, é pros fracos, bora viver, sabe? E dá-lhe brincar a madrugada inteira. Exato, acordam animadíssimos, né? Parece que tá de dia, o sol, o pingo do meu dia. Eu digo, meu Deus, eu vou trabalhar amanhã, me dê paciência.
E Denise, como que foi seu puerpério, assim, né? Você já comentou sobre a questão da privação de sono, que pegou, né? Eu acho que pega pra maioria das mulheres, né? Porque tem todo um rebalanço hormonal que a mulher tá passando ali, somado à privação de sono, né? Como é que foi seu puerpério, né? Assim, a gente até tem um episódio nessa temporada que a gente fala sobre um assunto que é extremamente urgente, que é a depressão pós-parto, baby blues, né? E que ainda é um tabu. E que, assim, ainda a rede de apoio… às vezes por falta de informação, às vezes por negligenciar mesmo. Assim, ignora sinais ou gatilhos que a mulher tá passando ali por uma questão de depressão e tal. E aí a pessoa acaba ainda se culpando, a mulher ainda acaba se culpando por passar por isso. E a gente não naturaliza que o puerpério pode ser algo extremamente desafiador, inclusive mentalmente falando, para a mulher. A cada 10 mulheres, eu acho que 9 passam por dificuldades. Então, não tem como, né? Então, a estatística oficial hoje pelo Oswaldo Cruz que a cada 4 mulheres, uma, é 25%. Sim, entendi. Mas assim, de mulheres que identificam, assumem, entram na estatística. E aquelas milhares… Que nem sabem, né? Isso. Que estão passando. Exato. O meu foi… Como é que foi o seu puerpério? Os seus 2 puerpérios, Os dois, né? Os dois tiveram momentos diferentes, né? Maria Luísa na pandemia, né? Um momento bem complicado. Quando ela nasceu, eu tomei a primeira vacina contra a Covid com 4 dias de parida. E aí foi um momento muito difícil porque as pessoas não podiam visitá-la, né? A gente ainda vivia naquela privação, em casa. Até os 4 meses. Ela veio conhecer as pessoas, fora os avós, claro. Depois de 4, 5 meses, ninguém poderia vê-la ainda por causa daquela situação. Então, já teve essa tensão da pandemia, que já mexe muito com a saúde mental de qualquer pessoa. E a minha mexeu demais. Além da privação de sono, tinha hora que eu me sentia desrespeitada enquanto mulher. Eu dizia… Não, eu sou mãe, eu que tenho que dizer o que fazer. E às vezes minha mãe, meu marido, minha sogra, meu padrasto queria ajudar em algo. E eu achava que eles estavam passando na minha frente. Eu achava que eles queriam fazer algo que não era para eu fazer. A demanda era minha, eu sou a mãe. Parece que você não tá sendo insuficiente. Exato. Né? Assim, meu Deus, eu não tô dando conta. Eu não tô dando conta, eu não tô dando conta. Isso ficava na minha mente o tempo todo, eu não tô dando conta. Eu acredito que eu não tive baby blues nem depressão pós-parto. Mas eu tive uma tristeza, um abalo. Sabe? Na primeira gestação? Na primeira. Eu não me sentia feliz 24 horas. Eu me sentia meio estranha mesmo, sabe? Eu amava, assim, aquela criança e amo demais de coração. Mas eu não me reconhecia enquanto mulher. Eu não sabia onde eu estava, tinha hora. Tinha hora que eu não sabia o que eu estava fazendo, se eu estava num momento certo ou não. E chorava bastante e me sentia mal muitas vezes. Hoje, depois de todos esses momentos que eu passei, eu amo visitar as puérperas. Claro que tem um bebê, mas hoje eu tenho um compromisso. As pessoas dizem, você vai, Denise, eu vou. Eu fui visitar uma amiga minha com 9 meses de gravidez. Eu subi as escadas pra vê-la. Denise, tu veio com esse barrigão? Vim por você. Eu sei que eu queria ver a neném. Mas assim… A neném já tá sendo cuidada. Pela própria mãe, inclusive. Eu preciso olhar no olho da mãe, dizer, tudo bem, você tá bem. Levar um bolinho, conversar. Façam mais isso pelas puérperas, assim. Cheguem pra conversar por elas. Por elas. Depois pelos bebês. Aparentemente, pode ser que estejam bem, né? Nas redes sociais, aquela foto. Isso. Mas nem sempre. A gente não sabe como é que se o marido tá dando conta ou não, né? Se tá tendo rede de apoio ou não. Então, assim, eu gosto muito de visitar. Meu marido sempre pergunta, tu vai? Eu digo, vou. Assim que ela liberar, visita, eu vou. Eu tenho uma lembrança tão… É porque eu falo que quando a gente tá grávida ou no puerpério e tal… As emoções estão tão afloradas que tem coisas que marcam a gente. Ou pro bem ou pro mal, mas marcam a gente. E uma coisa que me marcou foi que depois que a Alice nasceu, aí as pessoas vinham visitar, ou parabenizar, ou não sei o quê. E aí sempre traziam uma lembrancinha pra ela. Era sempre um presentinho pra ela, uma lembrancinha pra ela. E aí eu tive 2 casos, que foi minha cunhada e o outro, uma amiga minha, que trouxe um presentinho pra mim. Cara, simbólico, mas foi um presentinho pra mim. Denise, aquilo me marcou… Parecia que eu recebi um abraço. Foi um negócio tão simples. Mas assim, minha sensação é que de repente tinha alguém olhando pra mim, sendo que nem eu estava olhando pra mim, sabe? Então, assim, de fato, visitem se a mãe permitir, porque eu não permiti que ninguém visitasse a Alice até os 3 meses, sabe? Sim. Não quis. Não quis, até porque eu também tava me reestruturando. Mas isso é de cada mulher também. É lógico, Mas assim, uma vez que a visita esteja liberada, vá visitar a mulher. Vá visitar a mulher. Eu concordo. Fizeram isso por você? Pois é, na pandemia não podia, né? Na primeira também tinha isso. Mas enfim, eu sentia falta de ligações, de alguém que me desse atenção e um pouco mais. Então, talvez, isso a gente conversando antes, né, sobre o segundo filho, nos bastidores…
talvez o segundo filho veio pra me renovar enquanto a isso. Eu precisava viver no mundo normal, meio que na normalidade. Né? Na normalidade. E aí sim, no segundo puerpério foi tudo bem mais leve. Como todo mundo diz, realmente o segundo filho é tudo bem mais leve. Você tem uma mãe mais madura, uma mãe que sabe o que vem pela frente, de certa maneira. E eu acho que não só a mãe, a rede de apoio toda, Exato. Né? A rede de apoio já tá preparada, já passou por aquilo. E aí eu tive essa oportunidade, sim. Aí eu fui visitada, e meus amigos e amigas foram me ver. E aí eu me senti mais acolhida, tive mais rede de apoio nesse segundo momento, já por não ser pandemia também. Eu acho que tudo isso afetou. Ah, com certeza. Então, nesse segundo momento, eu me senti mais livre. Nesse momento de maternidade, de puerpério e tal, em pandemia, você teve rede de apoio? Como é que foi isso? Porque presencialmente as pessoas não podiam se encontrar, Não né? podiam, minha sogra e minha mãe, né? Elas se preservaram em casa. E, enfim, minha mãe dizia, eu quero visitar uma amiga. Mãe, não vá, porque se a senhora ficar doente, não pode ver sua neta. Exatamente. Então, aí eu tinha elas duas, né? E meu padrasto também, sempre muito dedicado, muito na minha casa. E meu marido. Meu marido, assim que ela nasceu, ele tirou férias. A gente sempre fez isso nas 2 gestações, para ele… Já que a licença paternidade que tá até em discussão hoje no Brasil, né? E super importante, que tenha um resultado positivo para os filhos, para a mãe e para o pai também. 5 dias não é nada para se conectar com o bebê. Me ajuda, Nada. Ainda mais para o pai que por muitas das vezes é muito abstrato para ele o processo de gestação. Ele só vai… A ficha só vai cair ali depois que a criança nasce. Verdade. Aí a criança nasce, você conta 5 dias, né? Mais ou menos isso, acabou. Não faz sentido. Sem falar que é a prova viva de uma cultura completamente patriarcal, né? Me ajuda aí, mas assim, uma criança precisa… A gente fala aqui no episódio especial do Dia dos Pais que a gente teve com um pai… dos impactos que um estudo internacional fez da ausência paterna, da ausência do masculino na criação da criança. E o impacto é enorme para a vida inteira, né? Então, assim, tomara que dê certo isso daí. Mudem, né? Que mudem, Verdade. Tomara que mudem. A gente fez isso, pegamos os 5 dias mais os 30 de férias. Então, aí ele pôde estar junto também, tanto na primeira quanto na segunda… no segundo puerpério, né? Na segunda gestação. E foi muito importante também nesse momento. Mas assim, você sente falta, né? Pandemia, você passou por isso também, se lembra? Você de estar na rua, de estar com as pessoas que você ama. Não, e imagina num momento como esse, que é tão delicado. Que é tão delicado. E que é tão… Eu acho que é muito sensível pra mulher, assim. Muito sensível. Foi muito difícil. Agora, Denise, conta pra gente, assim… Como é que foi… Se teve diferença e como é que foi a sua volta de licença maternidade nas 2 experiências de gestação? Por que eu falo isso? Eu acho que comigo e com boa parte das mulheres, existe uma transformação de quem a gente é. O meu foi um negócio meio absurdo, assim, eu virei de cabeça para baixo. Mas a gente se transforma, né? A gente não é a mesma de antes da gestação, nunca mais será. E às vezes, pontos críticos mudam, né? Assim, gosto, aptidões, desejos, sonhos. As coisas vão se transformando, a gente se transforma muito, né? Eu falo que, assim, por exemplo, no relacionamento, eu dei um match com o Rodrigo lá atrás, quando a gente começou, né, a namorar, a se encontrar e tal. E a gente tá dando outro match agora. Porque eu me transformei numa pessoa completamente diferente. E o homem, um pouco mais lentamente, mas ele também se transforma. E aí, você precisa voltar pro trabalho. E aí? E aí, no trabalho, as pessoas, de um modo geral, tendem a esperar a mesma Denise. Né? A Denise que saiu lá atrás vai ser a Denise que volta. E não é a mesma… Tende a não ser, né? Como é que foi essa sua experiência? Você se transformou muito? O que é que mudou em você? Muito, muito. Isso foi perceptível para minha chefia, para meus colegas de trabalho. Todo mundo disse que eu me transformei e me transformei numa profissional muito melhor. É mesmo? Muito melhor, muito mais segura, né? De olhar para uma câmera e dizer ali o que é que eu acho, o que é que eu quero, de uma forma sem nenhum medo. Eu acho que medo do que saber o que eu queria acabou. Né? Eu acho que a Denise, antes de ter filhos, ela era aquela jovem, ainda insegura, sem saber o que queria. Mas depois eu me tornei uma profissional exatamente. Eu digo, eu sei o que eu quero. Para onde eu vou, eu sabia o meu foco. E parece como que a você diz, maternidade sem traz volta. uma clareza, né? Assim… Não, uma força que reverbera de dentro, assim, que diz, é o quê? Eu vou atrás disso, eu quero isso. E assim, você se transforma assim enquanto profissional. Enquanto mulher… Veio um lado frágil que eu não conhecia, que era… Eu lembro exatamente o primeiro dia que eu saí de casa. Deixei Maluzinha em casa com o pai, às 4 da manhã, para apresentar o Bom Dia Paraíba. Ela com 5 meses. Eu tirava leite, né? Leite materno para meu marido dar a ela. E eu fui dirigindo de madrugada, chorando,
em prantos. Porque eu digo, meu Deus, aquela menininha pequenininha, aquele bebê, eu vou deixar… É com o pai, Denise, tá tudo bem, ele ama, né? Do mesmo jeito, mas é minha filhinha, meu bebê. E eu tenho que ir ali apresentar um jornal. Foi muito difícil. Eu imagino. Muito Você difícil. teve sentimento de culpa, assim, de estar… deixando a sua filha ali para poder exercer uma função profissional? Para você ter noção, né? Hoje o jornalismo, ele é muito mais ao vivo. O jornal, enfim, há 30 anos era diferente. Tinha todo o script pautado. Hoje o jornal é feito na hora. Então tá tudo bem a gente às vezes olhar o celular, olhar um e-mail, olhar o computador, volta pro jornal. Então é algo instantâneo, vivo. Tanto que os telespectadores precisam estarem bem informados. E aí tá tudo bem. Às vezes eu olhava o celular e às vezes tem a mensagem dele. Uma foto fofinha. Ela tá almoçando, tá comendo, tudo bem. E quando ela tava doente? Nossa. Para eu apresentar esse jornal. Foram os mais difíceis da minha vida. Denise, ela tá sem comer. Denise, ela não dorme. Não tá respirando bem. Não, peraí, você tava lá de frente, filmando, aí subiu um pop-up do seu celular, Denise, ela não tá comendo. E aí você precisava continuar ali. Vamos lá ao vivo Mulher, com fulano. Tudo bem, um bom dia. Agora. Eu já teve momentos que eu saí chorando. Nossa, vontade de acolher, imagina. Imagina, teve momentos. Então assim, teve um que foi tão crítico, que ela ficou bem doente. Acho que foi a amidalite que ela teve. Até o médico disse, Denise, essa doença só tem 3 anos. Ela teve agora, enfim, tomou medicação e tudo. Que eu falei ao meu marido, se não for questão de vida ou morte, não mande mais mensagem pra mim. Deixa terminar o jornal e me liga. Se for urgente, conta pra… Eu tenho amigas até hoje, né? Editoras, produtoras lá comigo. Contem pra elas, enfim. Mas não me manda porque eu fiquei totalmente treinada. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu tava lendo ali, falando, mas eu não sabia onde eu tava. Quando ela tava com essa doença bem grave. E aí eu percebi que eu não dava conta das duas coisas. Mas hoje eu me dou melhor, por quê? E aí eu falo de novo do segundo filho. Por quê? Daniel chegou pra mim. O segundo filho, ele me mostrou que tudo passa. Se Gente, eu tivesse a Denise essa tá tentando me informação… convencer aqui do segundo. Eu acho que você deveria pensar… Ela já até dá uma olhadinha Um especial parceirinho aqui quando pra fala do Liz, dois, né? Uma parceirinha. Menina, deixa do jeito que tá ótimo. Segundo filho é maravilhoso. Não, é porque eu ainda não esqueci. Eu ainda não esqueci. Por que é? Porque com o Malu… ninguém me avisou que Denise, com 7 dias de medicação, ela vai ficar boa. Você não precisa se desesperar no meio do jornal, nem momento nenhum. E com o Daniel, quando eu vejo ele doente hoje, eu digo… Tudo bem, parte, meu amor. né? Lava o nariz, dou nebulização. Daqui a pouco ele tá ótimo. Não tá comendo agora? Come amanhã. Come depois. Ninguém me avisou isso. Ninguém, imagina. Com a Luzinha, eu só imaginava o pior. Ela vai ser internada. Ela vai pegar uma pneumonia. Eu não tô perto dela. Ela tá precisando de mim. Ela tem que estar no meu colo. E eu aqui apresentando esse jornal. Por quê? Por que eu não tô com minha filha? Que mãe sou eu? Nossa, vinha tanta coisa na minha mente. E o Bom Dia Paraíba, minha gente, tem 2h30. Parecia que não acabava mais essa bebezinha em casa. E eu desesperada. Mas assim, é tudo a experiência, né? É tudo a experiência. Tudo a experiência. Hoje eu levo muito mais leve, porque hoje eu tenho muito mais informações, tranquilidade. Eu sei que tudo vai passar, que tá tudo bem. Teve momentos que eu precisei me afastar. E me afastei. A pediatra me dava atestado, né? E aí eu me afastava do jornal para ficar com ela, se precisasse. Então, assim, com o tempo eu fui me entendendo. Mas você vai no ganhando começo… discernimento de quando que você, de fato, precisa estar à frente e quando, de fato… Não precisa. Se é uma doença grave, fica em casa, né? Se é algo mais leve, fica tranquila. Quando você chegar, ela vai estar lá, Denise, calma. Eu tô vivendo a experiência de mãe de primeira viagem. Fico uma desesperada. Loucura. É uma loucura. É loucura. A gente acha que tem que dar conta e tem que resolver logo, né? A gente quer resolver logo. A gente acha que a gente é perfeito em tudo. Teve um dia que a babá me mandou uma mensagem no WhatsApp falando assim: Fernanda, a Alice comeu aqui, vomitou. Denise, eu não sei se eu estava posicionada no mercado financeiro, porque quando eu tô posicionada, eu vou acompanhando o mercado financeiro ali, né? Eu não sei. Eu lembro que quando eu me dei conta, eu tava dentro do carro dirigindo. Meu na Deus BR, do céu. voltando pra lá. Na hora que eu cheguei lá, tá a Alice, plena, brincando e tal. Aí a babá virou pra mim e falou assim: Fernanda, mas o que você tá fazendo aqui? Eu só te avisei porque eu precisava te avisar, né? Falei, não, mas ela, né, vomitou, eu preciso fazer alguma coisa. Você vai fazer o quê? Sabe? Ok. Mas assim, foi muito engraçado que depois que a minha ficha caiu, eu falei… eu não precisava ter vindo, sabe? Assim, não mas é eu fui assim. igual uma maluca até a minha casa. Super compreensível. Eu já me vi muito assim. E é por isso… Eu vou falar do segundo de novo, pra você ter o segundo bebê. Não, socorro. No segundo momento que eu voltei ao trabalho, foi super tranquilo.
deixei ele de boa. O horário já melhorou, né? A questão da culpa foi mais leve? Foi mais leve. Eu não saí mais de madrugada, né? Saí de casa às 7h30, 8 da manhã, tá tudo bem, né? Deixei ele bem, né? Com rede de apoio, com alimentação e tudo mais. Voltei pra casa, tudo bem. Já nesse segundo momento, eu já não me senti da mesma maneira que no primeiro. Que engraçado, né? Porque, por exemplo, acho que por eu ser mãe de primeira viagem e tal… Quando eu comecei o projeto do Vita, eu tava tão apaixonada com esse projeto, muito apaixonada. Só que, no mesmo nível da paixão, eu comecei a me sentir tão culpada por estar feliz em um projeto em que ela não fazia parte, sabe? E aí eu comecei a me sentir culpada, do tipo, é como se eu não pudesse me realizar profissionalmente, porque aquilo não cabia a ela Você perdendo tempo aqui ao invés de estar com ela, né? Isso, Isso às vezes me passa ainda na cabeça também. Mas a gente é profissional, a gente somos temos várias facetas, né? Como a gente pode dizer, várias camadas, né? Eu fico pensando muito nisso. No primeiro puerpério, como eu sofri mais, como eu te disse, que eu me entristeci mais, me passou muito na cabeça. Eu deixo de ser jornalista, eu vou me dedicar só à minha filha. Aí eu penso, se eu me dedicar só a ela… Cadê a Denise, né? Que ama essa profissão, que desde sempre minha mãe me disse que eu desde criança era comunicadora. Eu sempre gostei de falar. Na sala de aula eu era a primeira a falar. Então, antes de Denise mãe, existe a Denise jornalista. Isso. Né? E pós-filhos também, porque eles vão seguir a vida deles. Exatamente. E o que eu tento trazer muito pra mim, assim, é que… Existe um orgulho dos seus filhos de ver a mãe realizada profissionalmente. Exato. É porque, assim, existem mulheres que têm o desejo de maternar integralmente. Que bom. E tá tudo bem. Que ela seja muito feliz. Exatamente, tá tudo bem. E existem mulheres, como você, como eu, que a gente precisa se realizar profissionalmente. Faz parte, pelo menos pra mim, faz parte da minha felicidade. Eu preciso me realizar profissionalmente. E financeiramente, sabe? Assim, eu preciso estar plena e organizada nesses dois âmbitos pra eu… Tá feliz, tá motivada e, obviamente, tá bem pra cuidar da minha filha, sabe? Então, assim, eu comecei a falar assim, eu acho que ela vai sentir orgulho também da mãe realizada profissionalmente, entendeu? Que é aquela mãe que trabalha, não só… Que, infelizmente, é a realidade de muitas mulheres, e isso precisa ser dito, mas, assim… O meu trabalho não é só para prover financeiramente para minha filha. O meu trabalho, existe uma realização pessoal. Exato. Uma busca de que te completa, né? Que me completa. Que adianta você estar ali com a sua filha e você se sentir culpada, né? Recentemente, eu tava bem sedentária, aconteceu isso meio parecido comigo. Eu digo, eu vou tirar 1h30 do meu dia para ir pra academia, ao invés de ficar com eles… Será? Eu digo, peraí, eu preciso da minha saúde. Se eu não tiver com saúde, bem… Nossa, mulher, eu falo que eu aprendo muito nos episódios aqui. Eu estou vivendo isso hoje. Eu não vou na academia. Não, você vai passar 40 minutos. Você vai passar meia hora, mas você tem que ir. Você vai ter que abrir mão. Mas hoje eu não consigo. Pra você ser uma mãe com saúde, melhor. E eu volto pra casa com muito mais animada pra brincar. Pra me divertir, pra curtir com eles. Precisa ser todos os dias? Não, vai 3 dias na semana, 4. Tem dias que eu vou todos os dias. Tem semana que eu vou todos os dias, ou não. Tá tudo bem. Então, assim, eu tô me sentindo muito bem. Faz 1 mês, mais ou menos, que eu comecei essa rotina. E tô me sentindo muito melhor. Imagino. Hoje eu não consigo. Hoje sobra um tempinho ali pra eu poder ir numa academia. Eu falo, mas entre a academia e Liz, vou ficar com a Liz. Vai chegar seu momento. Tá tudo bem. Tudo tem seu tempo. Não tem nenhum problema. Agora, Denise, me conta uma coisa. Eu sempre faço essa pergunta quando existe um impacto profissional na vida da mulher. A gestação, para a maioria das mulheres, ela afeta a memória. Sim. Né? A minha, por exemplo, tá completamente comprometida. Sim. Na gestação já tava, hoje, por alguma razão, ela piorou, sabe? Aí, enfim, dizem que quando a criança completa 2 anos é quando de fato melhora. Vamos ver. Eu tô aguardando. Mas você teve isso? E se teve, como é que você teve que lidar com a profissão? Que eu trabalho com memória o tempo todo, né? Exatamente. Como é que foi isso? Com linguagem, com muitas informações o tempo todo. Afetou. Mas veja só como o corpo é perfeito, né? E Deus maravilhoso. Se por um lado afeta a memória, eu acho que o lado da criatividade, produtividade, deu uma acelerada. Eu nunca imaginei que eu fosse capaz de tantos projetos, de tanta coisa, de ter tantas ideias como eu tenho hoje. Então, assim, eu percebo até hoje que a memória tá mais ou menos, hein? Mas a produtividade, a criatividade tá muito mais em alta.
E eu sou muito feliz, e principalmente lá na empresa, em ver mães como eu e outras que eu vi também crescerem e receberem promoções pós-licença maternidade. Amigas minhas que estão lá comigo, que eu fiquei emocionada assim, de ver Gente, que esse reconhecimento. Porque você voltar da raro. licença e dizer, você vai ser promovida. Você era produtora, você vai ser editora, você vai subir de cargo. Então, assim, eu acho isso muito importante hoje, e que as empresas olhem as mulheres dizendo assim, peraí, essa tem um filho, ela vai dar tudo que ela tem e o que ela não tem. Então, assim, se eu tenho 10 minutos para tal foco, né, para tal planejamento, eu vou dar tudo de mim. Porque eu sei que daqui a pouco eu tenho 2 crianças para dar conta. Sim. E eu não vou ter tempo. Então, eu vou cuidar agora. Pode contar comigo. Então, assim, as empresas têm que ter muito mais confiança nas mães que trabalham hoje, porque elas ali estão se dedicando inteiramente. Exatamente, Não pode colocar projeto, pode colocar desafio. Então, eu vejo muito nisso. A memória é muito complicada, é muito difícil. Eu me baseio ali, né, pelos planejamentos no celular, os aplicativos que me lembrem, né? Eu tive que pôr lembrete os pra e-mails tudo. e tal, pra estar me lembrando, né? A inteligência artificial hoje ajuda, né, também, né? Tem uma agendinha que me lembra ali muita coisa. Mas eu penso nisso. Se a gente perde por um lado e… Existe uma por compensação. outro, existe uma compensação. Essa da criatividade e produtividade eu fiquei impressionada. Porque existe até uma pesquisa que fizeram com várias mães, né? Várias mulheres depois da gestação, em que, assim, existe de fato uma diminuição do cérebro mesmo. Uma diminuição relacionada à parte racional, para que a parte emocional se expanda, para que aquela mulher consiga se conectar com a criança. É algo animal mesmo, né? Algo primitivo. Então, assim, isso de fato acontece no nosso cérebro. É onde, de um modo geral, as mulheres têm problemas com memória e etc. Com alguns raciocínios rápidos e tal. Mas, em contrapartida, esse lado da emoção é um lado que se aflora. E esse lado da emoção está completamente relacionado à criatividade. Exato. E relacionamentos, né? Porque hoje as empresas falam muito sobre isso, né? Qual é a habilidade principal para se contratar alguém? Né, você ter o jogo de cintura no trabalho, você se dar bem, você, né, saber trabalhar em equipe. Não se fala tanto isso, né? Pode ser o melhor currículo do mundo. Se você não souber trabalhar em equipe, se você não tiver uma boa relação, quem mais sabe se relacionar são as mães, minha gente. A gente lida com tudo. A gente lida com birra no shopping. A gente gritaria no restaurante. Vocês estão por fora. Estão por fora. A gente, olha, eu já passei por cada uma. E como eu sou conhecida, né? Que bom por ser figura pública, é muito engraçado. Já teve um senhor, Denise, eu posso tirar foto? Eu, peraí, só um minuto. Corri, peguei a menina. Senta aqui, Maluzinha, só um minutinho. Ela correndo no shopping, assim. Um homem querendo tirar foto comigo e eu correndo atrás dela. É muito engraçado. Vez ou outra isso acontece, viu? Sim. Eu passo esses perrengues. Eu tô me preparando psicologicamente pra isso. Se prepara, é muito engraçado. Por que, mamãe, ele quer tirar foto com você? Calma, meu amorzinho, só um minutinho. Enfim, a gente passa por tanta coisa que eu tenho certeza que nas empresas as mães dão show. Melhor que elas podem. O que da maternidade foi algo que aconteceu com você ou com seus filhos, ou na sua experiência, que era algo que você não esperava de jeito nenhum, assim, do maternar? Nossa, eu acho que quando chega no final do dia e algo dá certo. Porque a gente acha que tá dando tudo errado, né? Eu tô me dedicando tanto, por que isso não dá certo? E quando chega num belo dia, enfim, e ela chega pra mim e diz, mãe… hoje eu ajudei uma amiguinha que estava chorando, dei um abraço nela, né? Ela já me contou essa história. Mamãe, eu ajudei minha amiga. Eu digo, eu tô criando um ser humano incrível. Tá funcionando. Ela é dedicada na hora que precisa. Às vezes é birrenta, normal, é da fase, é desafiador. Falo mais dela porque o pequenininho ainda tá crescendo, né? Tá acompanhando. E aí, eu acho que é isso que eu digo, não… Eu tô fazendo tudo certo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ufa. Eu acho que é isso que me surpreende. Porque eu achei que eu não daria conta. Eu achei que eu não saberia cuidar de uma criança. Educar. Eu acho que hoje em dia, dar banho, fácil. Dar comida, mais ou menos. A gente tenta. Mas educar é muito desafiador no mundo de hoje. Né? Você saber dar não, em que momento dar não. E segurar o não. Segurar o não é o que é o mais difícil e ensinar os caminhos corretos, né? Para que… Porque claro que isso me passa o tempo todo na cabeça. Eles vão ser seres humanos bons, incríveis, do bem. É o que me preocupa. Eu tô criando direitinho. Oh, meu Deus, me ajuda. Claro que essa insegurança passa na minha vida o tempo todo. Não, eu acho que de toda mãe. A gente só quer acertar, que dê certo, que eles cresçam felizes e que sigam a vida deles. É o que a gente quer de coração.
E aí, quando eu Mas vejo tem um ambiente alguns externo, momentos né? Tem a assim, influência externa que não nos pertence. Pois é, vai entender, né? É. Eu brinco com minha mãe hoje, eu digo, a senhora me deixou sair de casa com 19 anos, mãe. Eu não teria deixado. Ela, e como é que eu ia segurar você? Você queria ser jornalista. Morava em Taquaritinga do Norte, pequenininha, 25 mil habitantes. Eu teria que ir para cidades maiores para tentar seguir meu sonho. E a sua mãe veio morar aqui em João Pessoa, Por enquanto ela tá comigo, ela é professora e ela tem licenças para tirar, né? E aí ela tá comigo por enquanto, tá sendo minha grande rede de apoio em casa, tá sendo maravilhoso nesse segundo filho. No primeiro, minha rede de apoio foi a escolinha, o berçário. Eu conheci um berçário maravilhoso lá perto da minha casa. E aí as professoras muito carinhosas, então Maluzinha foi pra lá com 1 ano e 3 meses. Ah, ela foi pequenininha, novinha. Mas assim, deu tudo certo. Assim, eu fui com muito insegura, mas ela precisou ir. Então ela ficava um período lá, outro período ela ficava comigo. Mas que bom que deu tudo certo. E pro segundo filho, você pretende colocar ele na escolinha? A partir dos 2 anos, provavelmente. Enquanto eu tiver ali minha mãe, meu padrasto, eu vou colocando mais pra frente. Mas eu tô perguntando porque a Liz vai fazer 1 aninho. E eu e o Rodrigo, a gente tá nesse dilema de em que momento… Qual é o melhor momento de colocar ela na escolinha? A gente tem o privilégio, né? Isso é bom ressaltar. Sim. A gente tem o privilégio de poder escolher. A maioria das mães não tem. E aí, assim, a creche gosta de você ter uma experiência positiva. Tenho. Da escolinha, né? Que bom. Mas eu e o Rodrigo, a gente tá nesse dilema, sabe? Nesse dilema de qual que é o melhor momento. Porque assim, aí a gente vai pra internet, aí a gente fica desesperado, né? Porque aí tem educadora que fala que, pelo amor de Deus, só depois de 4 anos de idade. Aí tem outra que fala, não, ele precisa conviver com novas crianças, né? Não sei o quê. E aí você vai ficando meio maluca, né? E aí, na sua experiência com 1 ano e 3 meses… O primeiro filho com 1 ano e 3 meses, mas o segundo você vai dar uma seguradinha. Vou. Por que ela foi com 1 ano e 3 meses? Porque a gente não tinha escolha, não tinha com quem deixar. Meu marido tinha que trabalhar, eu também, vai deixar ela com quem? Então ela foi pra lá. Por que a gente esperou 1 ano e 3 meses? Terminam as vacinas. Sim. Né? Aquele primeiro ciclo de vacinas. Então a gente, pelo menos, ela vai vacinada. Não adiantou de nada, ela adoeceu bastante. 15 dias doente, 15 dias em casa, 15 dias na escolinha. Normal, isso é normal, gente. Toda escolinha, todo berçário, isso é normal. Vai passar por isso, Vai sim. Assim, minha dica é se puder segurar até os 2 anos. Por quê? Porque já tá falando alguma coisa, já tá andando bem, já tá com mais autonomia. Tão pequenininho, eu falo pelo coração da gente de mãe. Você fica com o coração pequeno. Eu deixava ela assim, e eu super confio lá nas professoras, mas eu ficava com uma culpa danada. Tinha câmeras, eu olhava. Mas assim, tinha momento que eu queria estar com ela no colo o tempo todo. Então assim, se você puder esperar, eu diria 2 anos. Se não, tá tudo bem também, minha gente. Porque a vida segue. Minha Maluzinha tá ótima aí hoje. Segura. Maria Luísa tá ótima hoje, tá seguindo a vida e deu tudo certo. E o pequenininho tá lá, no privilégio de estar em casa. Por enquanto, eu e o Rodrigo, a gente tá na opção de dar uma seguradinha, sabe? Porque… eu fui nessa teoria de que a Alice… Até porque a gente mora sozinho aqui em João Pessoa, então a Alice convive com poucas crianças. E isso me incomoda, porque minha família sempre foi muito grande, eu sempre convivi muito com meus primos e todo mundo da mesma idade, o tempo inteiro, não sei o quê. Então eu fico assim, gente, eu não vou prover isso pra ela de alguma forma? Então tá, então o que dá pra ela fazer? Aí a gente colocou ela na aula de musicalização infantil, porque eu falei, vão ter outros bebês lá. Legal, né? Pelo menos assim, uma vez por semana, periodicamente, ela vai ter uma convivência com outras crianças. E aí, tem aqueles educadores que falam assim, não, tipo, uma criança, um bebê, ele não convive com outros bebês. Na verdade, sei lá, se eles vão se bater, um vai puxar o laço do outro, um vai morder o outro. É isso que bebês fazem. Eu falei, claro que não, que exagero. Denise. Aí eu fui pra primeira aula de musicalização infantil, cara, na hora que eu olhei. A Alice queria arrancar o laço de todas as meninas, além do dela. Meu sabe? Deus. Queria puxar o tênis dos menininhos. E assim, os outros nenéns também fazendo a mesma coisa. Eu falei, meu Deus. Que caos. De fato, assim, vamos deixar a Alice um pouco tempo mais Deixa em casa. ela em casa um pouquinho, não tem problema. Acho que isso de socialização, acho desnecessário mesmo. Eles vão ter o momento deles. Eles pra vão que ter. isso Às vezes a gente quer acelerar ou promover estímulo demais. Não, eu acho que a gente deixou exclusivamente porque a gente não tinha com quem deixar. Hoje, sinceramente, eu acho desnecessário. Pudesse ficar em casa, claro que a maioria das mulheres no Brasil não conseguem. Não pode. E tá tudo bem, aí põe na creche, põe na creche e tá bem cuidado também. E vida que segue. E Denise, vem cá. O que pra você, assim, o que o jornalismo, ele te traz muito contato com várias questões sociais, inclusive, né? O seu trabalho e tal. O que isso te agrega no maternar e o que o maternar te traz pra esse tipo de visão, sabe? Esse tipo de contato. O maternar me trouxe muito mais, até falei um pouquinho disso já hoje, de segurança em saber o que eu quero dentro do jornalismo. O jornalismo, na minha vida, como eu te falei,
ele tem que mexer e mudar a vida das pessoas. Se eu melhorar a vida de pelo menos uma pessoa que eu tô falando ali no jornal, pra mim, eu já ganhei minha vida, já ganhei meu dia, já foi maravilhoso. O maternar é o cuidar, é o ter um olhar carinhoso para com o outro. E dentro do jornalismo, muitas vezes, isso falta, né? Porque a gente tá ali falando a notícia, né? Sendo o mais, como é que a gente pode dizer? Não se envolvendo… Imparcial, né? Essa palavra que eu queria. Olha a memória falhando. Não existe mais memória da mãe. A gente vai somando as duas memórias aqui da meia. Vai sair. Tentando ser imparcial. E no maternar, eu quebro às vezes essa parede do imparcial e me emociono mesmo, né? E entro nas histórias. Então assim, se é sobre uma família que tá lutando por uma medicação para um bebê, eu falo e digo mesmo, e brigo e luto. Porque eu sei o que aquela família deve estar passando, a dificuldade que tem. Se eu tenho o privilégio de poder ter acesso à saúde que aquela família não tem, eu me coloco naquele lugar, né? Então quando fala muito de criança, do infantil, da dificuldade das pessoas, eu me coloco mesmo enquanto mãe. Então eu acho que os telespectadores percebem isso. E não é a jornalista que está falando agora. Eu acho que é Denise mãe que está falando. Porque eu me revolto, me emociono e brigo e luto por aquilo. E nessa hora você se conecta, né? Por isso que você é tão Me conecto. Eu não consigo não me conectar. Não separar as não coisas. Consigo mais. Então eu acho que o maternar fez isso comigo. Eu digo, e agora? Não dá mais. É um caminho sem volta. Eu me envolvo completamente. Eu me emociono. Eu choro, às vezes eu tenho raiva também quando eu vejo notícias que me indignam. Então isso trouxe pra mim muito mais força, assim. Eu me porque, sinto… no final das contas, é o mundo que vai deixar pra sua filha, né? Assim, Exato. Pros seus filhos. Pronto. Eu acho que… Eu nem pensei nisso. Eu acho que é isso que esse lá aqui no é um mundo melhor, né? Mas assim, lá no fundo é isso. eles. A gente quer um mundo melhor por eles. Então se eu não brigar agora, como é que vai ser lá no futuro, lá na frente? É bem isso, assim. Sabe o que eu acho? E na vida de… Aí, voltando. Jornalista mãe… minha filha, meu planejamento é maravilhoso dentro de casa. Bora lá, tarefa pra fazer, pediatra não sei onde. Eu faço tudo bem planejado, igual se fosse uma pauta pra um repórter. Uns horários corretos. Até no seu questionário você comenta que a gestão do tempo foi seu grande aprendizado da maternidade, né? Foi impressionante. Porque tem que fazer muita coisa acontecer, muito pratinho pra equilibrar, né? Muito. E cai, literalmente. Né? Cai que a gente não consegue dar conta. E eu demorei pra entender. Na primeira eu demorei. No segundo, hoje eu aprendi. Sim. No segundo, eu vim aprendendo que eu não consigo dar conta de tudo, não. Não dá. Um dia eu me dedico pra mais velha, o outro pra o pequenininho. Outro pro marido, outro pro trabalho, outro pra mãe, outro pra Denise. Então assim, eu não consigo todo mundo no mesmo dia. Antes eu tentei e me dei mal, hein? Me dei muito mal. Disse, nossa, eu não consigo, vou ficar… Eu fiquei mal, fiquei triste mesmo. Mas hoje eu sei que tá tudo bem, não dá conta de tudo, eu não vou dar. Porque se eu der conta de tudo, eu enlouqueço. Imagina. A gente enlouquece. E sabe uma reflexão que o Vita me traz, e aí eu acho que pra você deve ser isso, só que numa proporção muito maior, né? Pelo alcance que você tem, as histórias que você se envolve e tal. É muito em relação a… Eu tenho um cuidado, uma preocupação de criar a Liz o menos possível dentro de alguma bolha. Eu não vou conseguir, obviamente, mas assim, para ela entender um pouco de mundo, ter mais empatia em relação ao mundo, assim, olha, nem todo mundo tem o que você tem, sabia? Nem todo mundo tem os mesmos privilégios que você tem. Existem mundos completamente diferentes, existem pessoas que gostam de coisas completamente diferentes de você e tá tudo bem. Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande com a Liz de não criá-la dentro de uma bolha. Claro que, de novo, eu não vou conseguir. De certa forma, ela vai estar ali inserida em uma bolha. Mas eu tenho esse desejo. E aí, na medida em que eu converso com várias mulheres aqui, homens, mulheres também, a gente tem convidados homens, eu vou captando algumas histórias e algumas realidades que eu falo, caramba, eu não posso deixar de levar isso pra minha filha. Pra ela ter entendimento de mundo. E eu imagino que você tenha isso numa proporção muito maior, entendeu? Porque você tem histórias, assim, de todas as classes sociais, de todos os backgrounds, de todas as profissões, de todas… E aí vai, né? Tem de tudo, assim. Verdade. Religiões, comunidades, né? Enquanto jornalista, e aí ao longo do tempo a gente é ensinado a isso. O que eu acho maravilhoso de ser jornalista é isso.
o máximo respeito à diversidade das pessoas, né? E aí, em várias formas, né? Fé, futebol, enfim, né? Profissão, né? Classe social. A gente respeitar as pessoas da mesma maneira. E aí eu entrevisto, converso e falo histórias de pessoas das mais diversas. E aí, claro que eu trago isso para a minha rotina e para o meu dia a dia. E eu também tenho essa preocupação com meus filhos. Que eles tenham esse entendimento de mundo, né? Que o mundo é diverso, que existem vários tipos de pessoas, vários tipos de caminhos. E que não é só aquilo ali que a gente tá. Então eu tenho esse debate, vez ou outra, sempre. Quando passa alguém, né, pedindo dinheiro no sinal, e aí Malu pergunta: mamãe, não tem casa? Ele não tem casa? Eu digo: não, muita gente não tem casa, muita criança não tem brinquedo e você tem acesso. E aí eu já ensino a ela a dividir os brinquedos que ela quer e o brinquedinho que ela não brinca mais. É para uma criança que não tem, mamãe? Eu digo: meu amor, vamos, pronto, tá certo. Às vezes ela faz isso sozinha. Que legal. Do lado, ela vai lá no quarto: mamãe, eu não quero mais esse. Vai ser para uma criança que não brinca mais. Maravilhosa. Aí eu digo: tá aí vendo? escorre uma lágrima. Não, eu fico arrepiada. Eu digo: tá vendo que tá dando certo? Então, assim, tá dando certo. Eu acho que é super importante para os nossos filhos. Eles terem esse convívio, esse entendimento que existem vários caminhos, várias pessoas, de todas as maneiras, de todas as classes. Isso é muito importante. É muito importante, porque o respeito vai ser muito maior. Vai vir daí. Para Daniel, eu acho que vai ser mais fácil, porque eu tento levar ele para vários lugares. E aí, posso dar essa dica para você. Eu amo levar as crianças para ter convívio com várias pessoas. Então, assim, eu gosto de ir para parques diferentes, praias diferentes, lugares diferentes, para ele ter convívio com pessoas diferentes. Né? Só o olhar do bebê, e hoje ele não fala tanto, mas ele olha bem. Ele já tem empatia por várias pessoas e por vários lugares. Então, a gente gosta muito de experiências. Né? Ele tem Exato. Eu e meu marido, a gente ama experiências. Então, assim, de fazenda, ontem a gente tava mostrando, né? Tá tendo exposições de cavalos, animais, enfim. Então, colocar o pé no chão, de pegar no animal. Enfim, tudo isso são experiências para as crianças. Então, assim, quanto mais elas verem pessoas diferentes, de vários lugares diferentes, é o repertório para a vida. Eu acho que e o respeito vem junto. Isso não custa, né? Assim, isso qualquer família pode fazer isso, né? Assim, no tempo em que der, obviamente, né? E tal, mas dá pra fazer. Ir pra uma praça, ir pra um parque. Pertinho de casa vai ter uma feira sobre algo, sei lá, né? De alguma coisa. Vai lá e leva a criança. Tudo leva a criança. E tudo é aprendizado pra ela. Com certeza. Tudo. Com certeza. Agora vem cá, eles te assistem na TV? Meu marido é muito engraçado. Mário Aguiar me dizia que quando era pequeno, ela amava galinha pintadinha. E aí ele dizia: você quer assistir Cocó ou Mamãe? E ela dizia: Cocó. Você não ganhou da Cocó? Não. Não ganhei. Então, hoje você continua perdendo pra Cocó? Hoje minha mãe tenta mostrar pra Daniel, né? Porque no horário do trabalho, ela tá na escola, quando eu tô no jornal. Ele ainda não visualiza, ele ainda não para pra ver tela, ele ainda não consegue ver. Mas vamos ver, né? Vai que ele me escolhe, não sei. Se não, tá tudo bem. Acho difícil. Ganhar, na verdade, ganhar da Cocó deve ser bem difícil. É difícil, a galinha pintadinha é mais legal. Mas quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Maiores, né? Denise, se você pudesse mandar uma mensagem para as mães que te assistem todos os dias no jornal, qual seria? Sinta-se abraçada. Na sua dificuldade, no seu desafio, sinta-se abraçada, porque eu passo pelo mesmo também, todos os dias. Eu também sou insegura, eu também choro, eu também me desespero, eu também erro pra caramba, erro muito. E tá tudo bem, tem um novo dia. Alguém já me falou isso, que para uma mãe, o sol de cada manhã é a esperança de tentar, né, mais uma vez acertar. E aí, à noite eu fico: nossa, por que isso aconteceu hoje? Por que deu tudo errado? Amanhã é um novo dia. Então eu diria isso pra mãe. Sinta-se abraçada, amanhã é um novo dia, vai dar tudo certo. Nossa, maravilhosa. A Alice tá fazendo um aninho, eu tô falando que eu tô numa fase meio emotiva, refletindo sobre esse 1 ano de vida dela, sabe? Essa mensagem tocou. Tenho certeza. Eu vou ouvir de novo. Tenho certeza. Denise, obrigada. Nosso papo foi uma delícia. Ai, foi tão gostoso. Eu falei, vai ter que ter um parte 2 aqui. Mas é porque eu falo pros convidados, é que o produtor levanta ali a mão desesperado, que o tempo tá acabando. Tá desesperado, errado. Não, tô brincando. Ele vai brigar comigo depois. Mas a gente pode fazer a parte 2, Eu quero, pode fazer eu a parte volto. 2. De repente eu fico mais à vontade. Pra você ficar mais à vontade com as câmeras. Né? Eu não tenho essa conexão. Rapaz, que bobagem. Mas muito obrigada mesmo, viu? Que bom. Hoje o Vita mostrou que por trás das câmeras e da seriedade do jornal mais assistido da Paraíba existe também a Denise mãe.
real, humana, passando pelos mesmos perrengues, dilemas e emoções da maternidade que a gente, minha gente. E esse é o ponto mais bonito, perceber que as mulheres que mais admiramos, as figuras públicas que parecem distantes, também vivem os mesmos dilemas que nós. Isso nos aproxima, nos fortalece e nos lembra, gente, que no fim das contas estamos todas no mesmo barco da maternidade. Denise, obrigada de novo por compartilhar a sua história, por trazer uma versão de Denise tão real aqui. Eu preciso falar uma coisa. Minha gente, quando eu fui convidar a Denise pro episódio, é porque eu achei isso o máximo, assim. Sim. Quando eu fui convidar ela pra gravar um episódio, eu tinha certeza absoluta que ela não ia me responder. Porque assim, cara, uma mulher ocupada, provavelmente acessada por muita gente. Jamais ela vai me responder, sabe? E aí, mas eu falei, não custa, né? Tentar. Vai Deu que, certo. né? Vai que. E aí a Denise, completamente acessível, me respondeu prontamente, topou vir e tal. A gente teve que dar uma olhadinha se dava pra ela vir, mas deu certo. Então, assim… É gente como a gente, Que sabe? bom. Eu fiquei muito… Agora que acabou, eu tô tranquila. Passou, né? Eu que tô feliz, lisonjeada. Muito obrigada. É tão bom compartilhar, falar da nossa vida de mãe, né? Eu acho que precisa de mais espaço assim. Que bom, que bom. E aqui, pra playlist do Vita, que música que você vai indicar pra gente? Pra você, guardei Nando Reis. Essa música é linda. Muito fofo, né? Eu amo. Tem tudo a ver com o nascimento dos meus filhos. E passa um filme na minha cabeça, as ultrassons e o rostinho aparecendo depois. Eu fico emocionada. Que bom. Essa é uma lembrancinha do Vita. Obrigada. Eu tô muito agora no mundo do crochê, do artesanal. Eu acho que carrega lindo. história, carrega… Amei. A força de muitas mulheres empreendendo por aí. Olha. Né? Esse trabalho é da Rô.atelier. Ele é lindo. Lindo. Aí é uma lembrancinha do Vita pra você. Amei, perfeito, agradeço. E Denise, como último bloco que a gente tem aqui… Eu vou continuar fazendo com você, apesar de não fazer muito sentido, mas a gente vai fazer. Tá, tudo bem. No Vita Vitrine, eu dou um espaço pra convidada divulgar seus projetos, seus arrobas. Ai, que legal. Vou divulgar meu jornal, amei. Não, tudo Posso? bem. Não, pode, mas assim… Tudo bem que você é a mulher mais conhecida da Paraíba, né? Mas enfim, o Vita Vitrine Não também custa, é pra você. Não custa. Quero convidar você para não perder o JPB1 todos os dias, de segunda a sábado, às 11h45. As principais informações da Paraíba com essa mamãe aqui. Arrasou! Eu preciso de umas aulas com ela, inclusive. Eu vou ter aqui nos bastidores. Amei. Gente, se vocês gostaram desse episódio, que tá uma delícia, compartilha com mais mulheres, curtam. E eu vejo vocês, então, no próximo episódio. Tchau, tchau.